Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui mais uma vez para uma live sobre saúde. A gente vai discutir hoje os riscos da automedicação com a farmacêutica e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Cristiane Pádua. Cristiane Pádua, ela é farmacêutica, como eu já disse, concluiu sua graduação na Universidade Federal da UFMG, fez um mestrado em saúde pública, também na UFMG, e o doutorado dela em biologia humana na Universidade Friedrich Erlanger, Nuremberg, na Alemanha. Ela trabalhou na sua tese, né, com saúde pública, a temática associada à saúde pública no Brasil, e ela vem trabalhando com farmoepidemiologia há bastante tempo e é coordenadora do CEMED, né? CEMED é o Centro de Estudos dos Medicamentos, e que vem abrigando um conjunto muito grande de projetos de ensino, pesquisa, extensão, com foco na informação sobre o uso correto de medicamentos, seu uso correto e uso seguro de medicamentos. Eu vou convidar a Cristiane para a nossa conversa. Só um segundo. Bom, enquanto ela não entra aqui, eu só gostaria de relembrar a nossa dinâmica. Vocês podem fazer perguntas na medida em que o bate-papo vai se transcorrer. As dúvidas que vocês tenham em relação ao contexto que a gente está vivendo, ao uso de medicamentos. Ela acabou de entrar, vou convidá-la aqui. Então, como eu estava dizendo, vocês podem fazer as perguntas enquanto a gente for conversando, e aí eu vou passando as perguntas para ela, tá bom? Só aguardando aqui, ver se ela consegue entrar. Cristiane, eu vou tentar de novo, tá? Que aqui tá dando aguardando. Eu vou tentar de novo. Se estiver me ouvindo, é só aceitar a transmissão e aí já começa. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos e a todas. Estou só aqui aguardando. Acho que ela está tendo alguma dificuldade. Não sei se a Cristiane tá me ouvindo. Eu não consigo ouvir, tá dando aqui como aguardando. E não está conseguindo entrar. Deixa eu ver. Vou ver se agora vai. Agora foi. Oi, querida. Foi. Olá, Tudo bem? desculpa pelos Não, problemas técnicos. sem problema. Às vezes acontece isso. Eu não consigo chamar, aí você tem que chamar para
para entrar na conversa, mas deu tudo certo. Que bom. Eu estava te apresentando aqui muito brevemente, não sei se você chegou a ver, né, falando um pouco da sua trajetória, formação como farmacêutica na UFMG, em saúde, né, mestrado em saúde pública, doutorado também com ênfase na Alemanha, com ênfase em saúde pública, e falei um pouco dos temas que você vem trabalhando, né, muito numa farmacoepidemiologia, né, relacionado com HIV, também num grande projeto que você trabalha sobre tuberculose, é, e além disso coordena o CEMED, né, que é esse Centro de Estudo do Medicamento, que tem como objetivo principal a informação sobre o uso correto e seguro do medicamento. Tenho um prazer enorme de convidar você para poder conversar, compartilhar sua experiência, seu conhecimento sobre esse tema. Mas antes eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, dos seus interesses de pesquisa, que eu resumi um pouco assim o seu currículo, mas queria que você falasse um pouco das suas experiências, antes da gente entrar propriamente nas questões. É, obrigada, Igor, pelo convite. Eu que agradeço. Bom dia a todos. É um prazer, né, estar discutindo, batendo esse papo aqui com vocês. Bom, eu sou farmacêutica de formação, né? Me formei na UFMG e me tornei ao longo do curso encantada pela área da saúde pública, pela epidemiologia, mais precisamente. E me formei, né, fiz um mestrado na área da saúde pública na UFMG, em projeto de HIV/AIDS. Foi quando, né, eu descobri a farmacoepidemiologia e, e trilhei esse caminho, né? Depois, meio por umas circunstâncias que a vida tomou, eu acabei fazendo meu doutorado na Alemanha, onde eu trabalhei com um tema completamente diferente, que é dermatite de contato, né? Lá como um país em desenvolvimento, essas questões são importantes, não que Uhum, aqui não sejam, mas né, não é a nossa área prioritária. Lá, característico de um país industrializado, né, isso é muito vigiado, eles têm uma vigilância bastante rigorosa disso. Ah, e depois eu retornei, né, ao Brasil e já entrei na academia, né? Eu inicialmente comecei a minha carreira acadêmica na UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei, e depois vir para a UFMG e retomei a minha linha de pesquisa no HIV/AIDS, né? Mas sempre voltada para o medicamento. Então, hoje eu transito em algumas áreas, mas com foco no uso do medicamento, né? Então, tem alguns projetos na área do HIV, tem projetos na área, participo de projetos, né, de tuberculose, mieloma múltiplo é um projeto que a gente tem agora, porque a gente persegue um pouco o uso da talidomida, né, que é um medicamento, digamos, tão importante, mas tão dramático na nossa história, né, pela sua história. E paralelamente a gente tem, né, esses projetos, eles são sediados no CEMED, que é o Centro de Estudos do Medicamento, que além dos projetos de pesquisa, abrigam também projetos de extensão e de ensino, né? E em torno dessas temáticas do projeto de pesquisa, a gente desenvolve esse projeto de extensão, né? A gente tem um blog, o blog do CEMED, e a gente tem um serviço de informação ao medicamento, sobre medicamentos que a gente responde perguntas, dúvidas sobre o uso relacionado ao medicamento, né? Então, nós recebemos via um sistema que a gente tem abrigado no nosso site, perguntas sobre o uso do medicamento, perguntas em geral, né, do público leigo e de um público especializado, profissionais de saúde. eu queria, você já começou a falar do CEMED, eu conheço, eu tive o prazer de conhecer há algum tempo
o CEMED e a pesquisa e também as pesquisadores e pesquisadoras envolvidos, mas queria que você falasse um pouco mais da história do CEMED, que já tem três décadas, né, quase. Sim. Queria que falasse um pouco da história né, desse percurso e dos serviços que o CEMED vem oferecendo, tanto, né, você falou, projetos de pesquisa, ensino também e atividades de extensão, né, quais são os envolvidos né, na graduação, na pós. O CEMED, ele nasceu praticamente, ele nasceu dentro do Departamento de Farmácia Social, né, da Faculdade de Farmácia da UFMG. Então, ele foi pensado, ele foi projetado no início da década de 1990, né? Então, em 91 ele se fundou como um centro e foi coordenado por professores do departamento. Eu fui aluna, fui uma semediana, né, do centro. E ele abrigou cursos importantes, né? Curso de especialização em saúde pública com ênfase em medicamentos, é, ajudou muito em projetos de farmacovigilância, auxiliou a elaborações de mementos terapêuticos, dando suporte a profissionais de saúde, na educação em saúde. E mais recentemente, né, quando eu comecei a participar do CEMED, a convite do professor Edson Perini, que hoje está aposentado, e aí ele era então coordenador do centro, e eu assumi desde 2018, né? 2017, 2018. Quando você foi nos visitar, nós estávamos fazendo a reativação do SIM, que é o Serviço de Informação a Medicamentos, né, que é essa consulta do usuário direto, né? Antes isso era feito por telefone, principalmente, hoje a gente tem um novo formato. É, Esse serviço, ele é, digamos assim, a base de um centro de informação sobre medicamento, né, como o CEMED, e tem outros centros pelo Brasil. Então, o CEMED hoje ele faz parte da Rebracim, que é a Rede Brasileira de Centros de Informação. Mas esse serviço, ele, como às vezes ele depende, né, ele depende de um profissional farmacêutico, Uhum. e ele depende de todo um suporte técnico, né, e às vezes é difícil na instituição pública a gente manter esse serviço, né. Então, felizmente, ah, né, recentemente a gente teve nós tivemos condições de reativar esse serviço, né, e hoje ele funciona ah, junto às outras atividades do CEMED, né? O blog é um canal que a gente tem também de interatividade com o nosso público, né? Então, às vezes a gente recebe muitas perguntas pelo blog, a gente acaba respondendo por essa via também. É, e, ah, mas todas as atividades, elas são protagonizadas por estudantes de graduação, Uhum. né? Então, por trás de todo o nosso trabalho, é, tem o trabalho do aluno, né? De graduação, tem os alunos de pós-graduação também que nos ajudam nesse suporte, na orientação dos alunos, né? E de todo o trabalho que a gente faz. Tá? Muito, muito bacana. E eu fiquei pensando o quanto que durante esse período que a gente está vivendo da pandemia, o quanto que o SIM, né, e o CEMED foi também impactado por esse contexto, em termos assim de informações, de solicitação de usuários. Você consegue dimensionar se houve maior procura, né, por informações sobre medicamentos e também como que o CEMED se reorganizou diante desse momento, assim, né, até para prestar informação segura e correta sobre medicamentos, enfim. É, a gente realmente foi bem requisitado, mas nós somos mais requisitados pelas redes sociais e pelo blog, né? Porque eu acho que tem sido um veículo mais rápido,
né, Uhum, de comunicação. Então, às vezes, eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade de postar ali uma pergunta na rede social do que necessariamente entrar no sistema e registrar, né, uma pergunta. Mas, então, a gente, foi um semestre intenso, né, porque as atividades presenciais, elas foram suspensas, mas nós continuamos nosso trabalho, de forma remota e trabalhamos muito. Isso até depois trouxe um certo cansaço, né, dos estudantes e a gente percebeu que a gente também tem que se cuidar, né, uhum. para conseguir levar adiante, porque a gente não sabe até que ponto nós vamos sobreviver dessa forma. Mas foi um período muito intenso, de muito trabalho, então é, o nosso trabalho ele priorizou, ele basicamente se concentrou nas respostas ao que a gente percebia de informação incorreta, fake news, então a Uhum. gente reagiu com posts, né? Então, às vezes era um tema que a gente percebe, né? Como a gente acompanha, é o que a gente chama de informação ativa, então a gente não espera a pergunta chegar até a gente, nós já respondemos ah, antes que essa pergunta possa chegar, a gente responde com material informativo, com postagens, né, de material informativo que de certa forma, seja educativa para a população em geral. Excelente. E uma dúvida que eu fico, que eu acho que é fundamental, talvez não só eu, mas muitas pessoas, a diferença entre autoprescrição e automedicação. Eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e quais são os riscos tanto da envolvidos tanto na autoprescrição quanto na automedicação, ou até mesmo se tem diferença, né, entre essas duas práticas. Existe uma diferença formal, essencial, né? Assim, que a automedicação, em princípio, ela ocorre se você utiliza medicamentos, né, para o seu autocuidado, mas medicamentos que têm, eles podem ser adquiridos sem receita médica, né? Uhum, Então, são os conhecidos MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrição. Você, por lei, né, pode adquiri-los sem prescrição médica. E você tem toda uma lógica foi pensada em torno disso, porque você poderia praticar, digamos, a automedicação responsável, né, que se chama. É quando você utiliza, né, medicamentos que legalmente você não poderia adquirir sem uma receita médica, né? Então, se eu utilizo um ansiolítico, se eu utilizo um medicamento, um antidepressivo, ah, para o meu autocuidado, sem um monitoramento, sem uma prescrição médica, de forma que eu adquiri de uma forma não formal, né? Sem a prescrição médica, ou porque eu utilizei porque eu tinha em casa, ou porque um vizinho me deu, ou a minha amiga, ou, né, ou o meu parente. Então, isso é considerado autoprescrição, né? Teoricamente, existe um risco maior na autoprescrição, né? Porque aquele uhum, medicamento, ele exigiria necessariamente um monitoramento de um profissional médico, né? Ou do dentista, quem quer que se esteja prescrevendo, né? Mas o risco também existe quando eu automedico usando medicamentos que, em princípio, não exigem receita médica. Os riscos existem em ambas as situações, mas eu diria que, a princípio, quando eu pratico a chamada autoprescrição. Saiu um levantamento que foi publicado pelo Jornal Estado de São Paulo há mais ou menos 2 semanas, sobre o aumento de venda de alguns produtos, como por exemplo, o aumento de vitamina C num período da pandemia,
aumentou cerca de 180%, né? Segundo o levantamento da e o aumento e da vitamina D, que também apareceu muito, né, nesse, como você falou, dessa a circulação de informações e fake news, a vitamina D apareceu especialmente no começo da pandemia como, né, uma solução para a imunidade e para prevenção à contaminação pelo Covid ou a maior resistência do organismo, né, diante de uma possível contaminação, né, e aumentaram 36%, mais ou menos. Paralelamente a isso, o aumento de ansiolíticos, medicamentos contra insônia, para sono, aumentaram 40%, segundo o levantamento do, do Estado de São Paulo. O que que esses, antes de eu fazer algumas perguntas específicas em relação a esses produtos, como é que você vê do ponto de vista da farmacoepidemiologia, do ponto de vista da farmácia social, como é que você observa esse dado, né, de aumento do uso desses medicamentos nesse contexto da, de pandemia? Eu diria que é esperado, né? Talvez não nessa dimensão de superior a 100%, né, ao dobro, mas assim, eu diria que é esperado, né? Quando a gente, ah, se a gente for considerar o uso de medicamentos, né, para insônia, medicamentos que ajudem a dormir, ah, né, de certa forma eu acho que é razoável porque uma situação de isolamento social, ela não é fácil, Uhum, né? Ela não é fácil para quem pode, e ela é muito, né? E quem está vivendo essa situação de uma forma precária, né? Então essa situação se torna muito pior, né? O que a gente deveria investigar é como que as pessoas estão tendo acesso, né, a uhum, esses medicamentos, uhum, porque os serviços de saúde estão sobrecarregados. Então, será que essas pessoas elas estão tendo algum tipo de acompanhamento, né? O que é preocupante, mas eu diria que o medicamento nesse momento, né, se utilizado de forma adequada, ele pode ajudar de fato, né? Não podemos negar aqui o papel do medicamento em situações como essa. uhum, Mas é importante, nesse momento, verificar como que essas pessoas estão tendo acesso a esses medicamentos e como elas estão utilizando, né? Se a gente olha pelo lado do consumo de vitaminas, né, a gente tem sinalizações muito sugestivas de que as pessoas estão correndo loucamente atrás de medicamentos ah, com numa perspectiva preventiva, né? uhum, Então a gente sabe hoje que assim as vitaminas, os polivitamínicos, eles sempre tiveram um papel, eles sempre ocuparam as primeiras posições no ranking da automedicação, né? Imagina numa situação de pandemia, né? Então a crença que vitamina C ela vai prevenir gripes, sintomas gripais, né? Ela é clássica. Então, numa situação de pandemia, por que não? Né? E a propaganda de polivitamínicos, ela sempre foi muito forte, né? uhum, Então, no caso da vitamina D, a gente tem essa questão, de fato, as pessoas estão menos expostas, né? E tem alguns estudos aí que verificam, que têm buscado identificar essa relação ah, da, da, da vitamina D e a proteção contra o Covid, mas ainda, né, de novo, para nenhum medicamento a gente tem esse benefício ainda comprovado, infelizmente, né? uhum, Então, é um motivo de preocupação, né? A automedicação, a autoprescrição, e no Brasil a gente tem ainda um fator que é agravante, porque as pessoas, elas compram medicamentos sem receita médica na farmácia de forma muito fácil, né? É um pouquinho mais complicado quando essa receita fica retida, mas quando ela não fica retida, então eu compro o medicamento muito fácil, né? Então,
são questões importantíssimas que a gente tem que se preocupar e tem que investigar. E em relação à vitamina C, como você disse, já é clássico, né, digamos assim, o uso da vitamina C, às vezes um uso indiscriminado de vitamina C ou polivitamínicos. Quais são os riscos que o uso dessas vitaminas excessivamente pode ter? Que aí volta aquela nossa discussão, né, da automedicação, né, o que também ela pode, às vezes, uma superdosagem de vitamina C, ou, né, o que que isso pode produzir e quais são os cuidados, além dos riscos, quais são os cuidados que se deve ter, né, no uso tanto da vitamina C quanto da vitamina D de maneira excessiva. Olha, a vitamina D é um pouco mais complicado, né? Porque se tomada em excesso, a, pode ter ali uma série de problemas, a pessoa pode perder o apetite, náusea, enfim, vômitos, pode ter problemas com aumento de pressão arterial, pode levar até uma lesão renal, né? Então, a vitamina D é um pouco mais complexa. No caso da vitamina C, nós não temos grandes prejuízos, porque ela é Uhum, eliminada facilmente do organismo, né? Mas se a gente observa essas preparações farmacêuticas, elas são caras, né? uhum, Então, se por um lado, né, o indivíduo não tem nenhum prejuízo à saúde, digamos, com vitamina C, mas pelo menos ele tem um prejuízo econômico, né? Ele está ali desperdiçando um recurso, né, que está difícil hoje em tempos de pandemia. Então, minimamente ele vai ter um prejuízo financeiro, né? um outro dado que chama atenção nesse levantamento divulgado pela Folha pela Estado de São Paulo é em relação aos ansiolíticos e antidepressivos, que também já é no Brasil, antes da pandemia, já era um dado preocupante também, né? Desse aumento. É preocupante também, sinalizador, um sintoma social, de certa maneira, né, do aumento, né, mais do que preocupante no sentido, né, dos riscos que isso pode ter, mas também como sintoma social do aumento de doenças, né, depressão, transtornos mentais e estresse, né, e que se acirram, como você bem disse, nesse contexto da pandemia. Mas o uso também desses medicamentos também merecem cuidado e acompanhamento, né? Especialmente ansiolíticos e antidepressivos. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. É, esses medicamentos são mais complexos do ponto de vista de uso, né? Porque são medicamentos que causam dependência, são medicamentos que requerem uma utilização, um uso monitorado, né? Então, se essas, se, se essas doenças já eram prevalentes antes da pandemia, né? Então, agora, de fato, a gente tem que olhar de forma especial para elas, né? E, e foi o que eu disse, eu gostaria de ressaltar muito isso. O uso, ele vai ser necessário Uhum, nesse uhum, momento, né? Então, que façamos o uso do medicamento como ele deve ser, uhum, né? Se pudermos evitar, obviamente, né? Tem outras alternativas, talvez não medicamentosas, que podem ser utilizadas nesse momento, né? A situação do trabalho remoto, ela coloca a gente em estresse, mas o medicamento, ele não é a única forma, né, de tentar ter essa válvula de escape, né? Mas às vezes as pessoas recorrem ao medicamento porque é mais fácil, né? Às vezes, se o médico não prescreve, a pessoa não fica satisfeita, né? Mas ela tem riscos, né? Tem riscos de dependência, tem riscos das pessoas tomarem uma dose maior e durante esse período. Então, esse uso ele tem que ser monitorado, né? Em uma outra, em relação ao uso monitorado de medicamentos, e aí, para além, acho que um ponto interessante é que, para além da
da autoprescrição, tem também um processo que eu venho percebendo de uma prescrição nas mídias, especialmente nas redes sociais, né? E que aí, assim, um conjunto de informações que vão circulando, desde daquelas, digamos assim, aparentemente menos nocivas à saúde, como água quente com própolis e mel e etc, né? Eu vi várias para combater o vírus, ou até outras que são mais nocivas, como o uso de remédio para vermes, por exemplo. Enfim, a gente teve um conjunto muito grande de medicamentos. E há uma. Eu queria que você falasse um pouco mais da pesquisa por trás desses medicamentos, né? Desse processo de pesquisa que envolve esses medicamentos e como que, no campo da saúde, às vezes é comum, diante de uma nova doença, ver o que está disponível em medicamentos para ver se algum deles podem funcionar, e etc., e às vezes não. Só que a gente vive num contexto de tanta mediatização, né, de tanta presença da mídia, em que até mesmo essas pesquisas, que são muito incipientes, são pesquisas para verificar, né, acabam tomando uma divulgação que não sei, aí eu tô perguntando, não sei se ela se deveria ter tanta divulgação assim, algumas pesquisas que ainda são pesquisas que fazem que aí queria que você falasse do ponto de vista da pesquisa com os medicamentos, né, diante dessas de novas doenças, é, é, que ela é comum, né? Utilizar medicamentos já disponíveis, já conhecidos, né, para tentar ver se tem alguma resposta para doenças que estão surgindo. Queria que você comentasse um pouco esse lugar da pesquisa e esse contexto aí de ampla divulgação do que está sendo feito ainda tão incipiente. É, né, em situações né, de epidemia ou de pandemia como a gente está vivendo, como a gente não tem tempo, é uma estratégia que se usa, né? Seria muito, seria ótimo, né? Se nós tivéssemos já medicamentos conhecidos para que a gente utilizasse como tratamento de uma situação de pandemia, né? No caso da Covid-19. Então, ao mesmo tempo, né, em que se deve divulgar essas pesquisas, né, a gente tem, paralelamente, uma banalização, né, a partir do momento que um medicamento se torna um promissor, para alguns leitores ele já se torna uma alternativa certa, Uhum. né? E isso infelizmente, tem sido legitimado por autoridades políticas, autoridades sanitárias, né? E aí fica realmente muito difícil, faz o trabalho de nós pesquisadores e militantes do uso racional do medicamento lutar Uhum. contra uma educação em saúde, né? Assim, contra um entendimento errôneo da população do uso desses medicamentos, né? Então, é o que tem acontecido com muitos medicamentos, né? Eu acho que eu perdi um pouco a sua Não, não. pergunta central, Não, mas mas que eu estava perguntando essa questão da pesquisa, né? Da pesquisa com medicamentos. Acho que essa questão central, é, pesquisa com medicamentos diante dessa ampla divulgação. Eu queria que você primeiro, então, falasse um pouco da pesquisa com os medicamentos, né? Num contexto de crise e de pandemia, e aí depois um pouco dessa divulgação às vezes de pesquisas que estão muito incipientes ainda e que parece quase uma pode parecer uma prescrição, pode ser entendida como prescrição, como você falou, né? As pessoas podem, os leitores podem tomar, tem esse medicamento que estão testando aqui, eu vou comprar, vou usar, vou, né? Queria que você falasse era mais nesse sentido. é. Bom, assim, retomando, a questão do uso de medicamentos já conhecidos, né, é uma estratégia interessante,
porque a gente tem um processo muito longo, né? Muito no processo de descoberta de um novo fármaco para utilização no tratamento de uma doença específica, né? Então, o medicamento ele começa com ensaios in vitro, né? Depois em vivo em animais e depois ensaios em humanos, em várias etapas, até chegar numa etapa de aprovação para comercialização, né? Então, se a gente, numa situação de epidemia, a gente utiliza uma substância que já é conhecida, ou seja, ela tem suas indicações terapêuticas conhecidas, tem seus benefícios conhecidos, sua segurança, que é um aspecto importantíssimo, Uhum, conhecido, então a gente economiza várias etapas, né? Então, essa é o processo, né? É a ideia, ah, nós não temos tempo hábil, né, para uhum, responder uma epidemia de forma efetiva, a gente não tem tempo hábil, né? A gente está vivendo isso com vacinas, né? uhum, Então, essa é a ideia. A questão é que nós estamos utilizando esses medicamentos sem prescrição, nós estamos tomando essa utilização como eficaz e segura, uhum, elas não uhum. necessariamente são, né? Porque nenhum estudo até hoje, infelizmente, mostrou evidências de benefício no tratamento da Covid, né? Quando eu falo evidências, o que que são essas evidências? Isso. São, são estudos rigorosos que são feitos para testar, né, a segurança em humanos e o benefício desses medicamentos. Então, esses estudos, como eles, às vezes, quando eles mostram algum benefício, normalmente eles têm algumas limitações metodológicas, né, ou tem um tamanho de amostra pequeno, ou alguma limitação nos grupos de comparação, tem algum problema ali metodológico durante a condução do estudo. Então, de forma conclusiva, infelizmente, nós não temos ainda nada. Então, é muito irresponsável nós tomarmos essas alternativas que nós temos como eficazes e seguras. Não, nós temos aí talvez algumas evidências, mas ainda são controversas, né? E a gente tem que ter muita cautela, né? E aí, assim, a gente não tem benefício, não observou benefício e segurança para o Uhum. tratamento, quanto mais como uma alternativa preventiva, como as pessoas têm utilizado, né? Utilizado medicamentos como prevenção de Covid-19, né? Desabastecendo, provocando desabastecimento desses medicamentos para as doenças que realmente necessitam desses medicamentos para o seu tratamento, né? Então, tem um deslocamento aí da função desses medicamentos. Perfeito. Eu estava lendo também, fiquei muito interessado, como você, né, a gente já se conhece, muito me interessa esse tema da questão do medicamento, particularmente, e eu estava lendo uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, dizendo que durante, né, que há uma tendência de 77% dos brasileiros que foram entrevistados por essa pesquisa, eles declararam, não sei se você ouviu, é que estava falando de uma pesquisa Não, do Conselho. acho que a minha conexão caiu, eu perdi um É, pedacinho. tá. Eu estava lendo que eu fiquei muito interessado na temática, me interessa muito essa questão da medicalização e do medicamento especificamente, e fake news. E eu estava lendo uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, que foi publicada também nesse ano, dizendo que 77% dos entrevistados, dos brasileiros entrevistados, fazem uso de algum medicamento por conta própria, né? E aí eu recebi várias imagens no WhatsApp de, de algumas pessoas comentando, mostrando que estavam sendo vendido, né, um medicamento no trem aqui no Rio de Janeiro.
E aí ficaram para mim algumas questões, assim, pensando especificamente nisso, né, nesse vender medicamento no trem, né, vender aí nas imagens que eu recebi, né, tinha cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, enfim, e sendo vendido, eu recebi foto, vídeo, etc. E aí eu queria, mais uma vez, para a gente entender, né, aí eu fico com várias questões, né, que primeiro, o acesso a esses medicamentos para se vender no trem, né? É, que já é uma questão, né? E depois, se é um medicamento mesmo, se pode ser que não seja, né? Eu queria que você falasse um pouco da segurança, né? Que a segurança também, segurança do uso, né, para o uso racional do medicamento, envolve todo esse processo de pesquisa, né, e de certificação, validação pelos órgãos competentes, mas também segurança envolve um acesso seguro também, né? Em determinados espaços você não tem um profissional farmacêutico para orientar ali, né, dentro do uso do medicamento, com algumas dúvidas que o paciente pode ter, que o médico não responder, o farmacêutico pode sim, né, contribuir ali nessa. Então, quando você compra esses medicamentos nesses lugares, aí em alguns sites, como o Mercado Livre, eu comecei a ver também vendendo medicamentos, né? Às vezes com outro nome, quase como fosse né, um submercado, assim, com outro nome que você pode comprar o medicamento. Quer dizer, o acesso também, ele também tem que ser seguro, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, a importância do acesso e do profissional é, farmacêutico na orientação do uso racional dos medicamentos. Essa é uma, digamos, uma luta histórica, né? O medicamento, ele é, muitas vezes, reconhecido como mercadoria, né? Uma Uhum, mercadoria uhum, comum, né? Ele é, de fato, um produto, né? Mas ele é um produto diferenciado. exato. Ele é um produto que a gente não simplesmente entrega, né? Nós temos um termo na farmácia que é a dispensação, né? A dispensação do medicamento, ela só é feita de fato se ela é acompanhada de informação, né? Então, mas infelizmente a gente sabe que existe um mercado ilegal, né? De um comércio paralelo de vendas de medicamentos. Então, não só em tempos de pandemia, mas a gente sabe que medicamentos para aborto, eles correm nesse mercado negro. É, outros medicamentos, né, para disfunção sexual, eles Uhum, ocorrem aí no mercado paralelo. Então, como que as pessoas têm acesso, né? Então, são medicamentos que, do ponto de vista legal, eles são difíceis de ter acesso, porque sim. eles, eles requerem, ou eles são restritos ao ambiente hospitalar, ou eles requerem uma retenção de receita, né? Ah, medicamentos também, né? O metilfenidato, a gente trabalha com metilfenidato no CEMED, é muito utilizado por estudantes, né? Para dar Uhum. turbinar ali, Na turbina, melhorar o desempenho acadêmico. Então, a gente sabe que isso é um problema sério. Então, como que as pessoas têm acesso a esse medicamento? De formas variadas, né? Ou eles têm amigos prescritores, ou isso ocorre via farmácia, enfim, é uma informação que informação que nós não temos acesso, nós não podemos falar categoricamente como essas fontes, elas, né? Como que as pessoas chegam até eles, mas a gente sabe que tem esse mercado paralelo e que, né? Então, eu acho talvez a gente tenha acesso a coisas que a gente necessariamente não precise e não temos acesso a outros medicamentos que a gente precisaria, né? Em algumas situações a gente tem essa, essas questões, né, importantes. É, e,
e realmente agora virou um modismo, né? Então, sim, acho que todo grupo de família tem alguém que já tomou sim. ivermectina, ou cloroquina, né? Ou algum antibiótico que E falhou um pouquinho para mim. Vamos aguardar. Acho que... Ah, voltou, 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 Oi, voltou. Oi, oi. Não, eu estava dizendo voltou. que, Igor, você me ouve? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo sim. É que tá É, falhando um e eu estava pouquinho, dizendo, mas tô te ouvindo sim. eu estava dizendo que o farmacêutico tem um papel importante, né, nessa luta, né? Ele é uma luta eterna, né? Então, assim, desde da nossa é, briga, né? Nossa luta por estar no estabelecimento farmacêutico, prestando assistência, mas nem sempre a sociedade ela própria reconhece, né? Então, Uhum. o farmacêutico ele tem um papel importante, né? E não só na drogaria comercial, né? Mas nos serviços de Sim, saúde pública, né? Na universidade, a gente tenta contribuir de alguma forma para essa informação, né? A informação ela é tão importante quanto o uso do medicamento em si. com certeza. Como você. Vou mudar o rumo da prosa um pouquinho, porque é uma dúvida que eu fiquei na minha cabeça, às vezes, fazendo alguns paralelos. E como você pesquisou HIV/AIDS, pesquisa ainda HIV/AIDS, eu fiquei fazendo alguns paralelos. Queria conversar com você, assim, a gente está caminhando para o final. Se você observa alguns paralelos em relação ao HIV/AIDS com Covid-19, em termos tanto da incerteza quanto do uso, né, de vários medicamentos para poder ter, né, eu lembro no sentido assim, né, sei que foi utilizado, por exemplo, né, para pacientes com HIV, com HIV/AIDS, é, radioterapia, quimioterapia, isso, especialmente nos anos 80, né, no começo, etc. Queria, não sei mas eu fiquei observando assim alguns paralelos. Eu acho que pode ser pela dimensão da incerteza mesmo, né, de não conhecer. Agora a gente está vendo, né, um conjunto aí de um prolongamento da doença, possibilidade de reinfecção, né? A gente está ainda num campo de muitas incertezas. Não sei se você vê alguns paralelos, pode se dizer que não tem nenhum, pode me corrigir. É só uma impressão. Não, eu acho que essa pergunta, eu tenho refletido sobre isso, eu pretendo me debruçar sobre isso, mas tem sim algumas características, né? Se a gente pensar, não que o vírus SARS-CoV ele seja totalmente Isso, desconhecido, né? isso. Ele vem, ele tem algumas similaridades com algumas, né, com o SARS-CoV, que a gente conhece, mas não nessa dimensão, né? Não nessa magnitude que essa, tanto é que ela é uma pandemia, né? Que ela alcançou. E eu acho que é exatamente isso. A gente tem essa questão dessa corrida, né, para um Uhum, tratamento, porque a gente até então não tinha vivido essa situação recentemente, né, de isolamento e de uma letalidade tão grande, né, de óbitos enfim. Mas o HIV, ele era foi uma epidemia carregada de muito estigma, né? uhum, Diferentemente do que uhum, a gente tem. Então, as pessoas que eram contaminadas, elas eram muito rotuladas.
né? Uhum. Diferente de uma situação agora, né, em que as pessoas, talvez elas não tenham essa percepção, né, de se sentir culpada, ou, né, que o Sim, HIV/AIDS ele estampava, né, no seu sim, rosto, até pela própria manifestação da doença, quem você era, o que você fazia, e então era muito carregado de estigma. Mas do ponto de vista da corrida de medicamentos, né, são situações inusitadas, né? uhum, A gente, por mais que a gente conheça um pouquinho aí do vírus e tal, mas a gente não conhece a história natural dele, né? Da doença. É, estamos tentando medicamentos e medicamentos e ainda não temos uma alternativa eficaz e segura e não sabemos se nós vamos ter, sim, né? Não temos vacina, né? Como no HIV até hoje a gente não tem. entendo. Enfim, tem algumas similaridades, né? Não tenho propriedade para discorrer mais sobre isso, mas eu acho que o paralelo ele é plausível, sim, né? E são situações que a gente tem que tem que buscar o acesso, né? Mas buscar o acesso a um tratamento que seja eficaz, né? Nós não precisamos de nos tratar por tratar, Uhum. né? Tem, não precisamos nos expor a alternativas terapêuticas sem eficácia e sem segurança comprovados. Né, então, isso que você falou E aí, mais uma pergunta que eu tenho para você. Como você vê o lugar, particularmente da farmácia, nesse momento, nessa crise que a gente está vivendo do Covid-19, especificamente da farmácia e mais amplamente da ciência, né? Qual que é a importância que você vê nesse momento da farmácia e da ciência de maneira geral, nesse momento que a gente está vivendo? Não sei se. Ah, foi. Oi. Não sei se você ouviu. Desculpa. Não, não tem problema nenhum. Acontece. A minha pergunta foi: como é que você vê qual que é o lugar da farmácia, especificamente, e da ciência, de um modo geral, nesse momento de crise que a gente está vivendo? Né? Quais os principais desafios que você vê agora e também é difícil falar disso, né? Mas também a oportunidade que a gente também do campo como pesquisador está tendo de fazer divulgação científica, de promover mais ainda espaços de divulgação científica, da importância da ciência e da universidade pública, da pesquisa, etc., a partir desse momento. Será que algumas dessas iniciativas elas podem permanecer, né, ou serem incrementadas, ou a gente está vivendo talvez um momento da crise, né, e isso não se mantém? Então são duas perguntas, uma sobre os desafios que a Covid colocou para o campo da farmácia, da ciência de maneira geral, mas a farmácia especificamente, e se alguma dessas questões, né, tem um aumento muito grande, não só de lives, mas de serviços sendo prestados, né, da universidade para a sociedade, né, checagem de informação, né, enfim, será que a gente tem uma oportunidade para incrementar a divulgação científica e capilarizar ainda mais a ciência, né, diante de tanta desinformação que a gente está vivendo? É, uma pergunta importante, Igor. Respondendo a primeira, eu acho que esse momento para a farmácia tem sido riquíssimo, né? Ah, tenho visto colegas trabalhando muito, né? Então, desde da busca por novas substâncias, por novos medicamentos promissores. Então, acho que a farmácia ela transita, né, ao longo dessa história, desde a, a descoberta de substâncias potenciais, até onde a gente, né, onde eu estou mais especificamente, que é o estudo do consumo e da utilização dessas alternativas Uhum, terapêuticas. Então, é um momento muito rico, né, e é um momento que eu acho que a sociedade, ela tem uma oportunidade de nos conhecer, né, de conhecer as instituições públicas, o seu
as dificuldades que a gente encontra, né, do ponto de vista logístico, do ponto de vista financeiro, e que a gente e as instituições elas têm se debruçado em cima dessas questões, utilizado os recursos que tem e que não tem, né? Uhum, Então é um momento, uhum. eu acho que é um momento de desafio, mas é um momento de reflexão e eu acho que a gente vai, nós vamos sair dessa pandemia envelhecidos, mas eu acho que melhores, né? Assim, é, e eu acho que todos os meus colegas têm se debruçado sobre essas questões e, né, para tentar contribuir de alguma forma, cada um com o seu papel, né? Com relação à divulgação científica, eu acho que, embora, né, o mundo virtual ele já tenha tinha um processo de crescimento assustador, né? Assim, Uhum, eu acho que isso vai incrementar, eu acho que isso tende a aproximar as uhum. pessoas, né? Mas assim como tudo, né? Eu acho que a gente tem que fazer o uso racional desses Sim, meios, sim. né? A gente tem que utilizá-las para o bem, digamos Isso, assim, isso. porque isso também traz riscos, né? Eu acho que a gente vai valorizar, é uma percepção individual, tá? Eu acho que a gente vai valorizar o presencial, mas a gente pode visualizar novos caminhos para conectar pessoas, né? Então, hoje é muito fácil, sem esses canais, provavelmente a gente não estaria, Sim, né, batendo esse papo. Então, eu acho que vai nos ajudar, sim, né? Mas que as pessoas têm que aprender a filtrar, né? Aprender a sim, filtrar, e aí a nossa luta contra a fake news, a nossa luta contra o uso incorreto dessa informação, né? Nessa, nessa educação da utilização correta desses meios, a gente tem que sempre buscar a fonte, né? Qual é a fonte dessa informação? Como que eu posso utilizá-la, né? E permite mais, claro, uma aproximação da comunicação com o público, né? Então, as pessoas podem nos acessar. Eu acho que tende a aproximar, sim, pessoas. Eu vejo mais benefícios do que riscos nesse caso. excelente. Cristiane, gostaria de agradecer muitíssimo você ter se disposto a conversar comigo hoje aqui, com a gente, conosco. Essa live vai ficar disponível no canal do GTV, do Centro de Memória da Cidade, para quem não pôde estar aqui de manhã, e também no Instagram, no Instagram, IGTV, e também no canal do YouTube. Foi um prazer conversar com você, conhecer mais ainda do CEMED, a importância do trabalho que vem fazendo, sobre a sua coordenação. Muito obrigado mesmo por compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco nessa manhã. Muito obrigado. Igor, eu que agradeço, foi ótimo. Agradeço ao pessoal que nos assistiu, né? Dizer que o CEMED está aberto ao público, né? E agradecer essa oportunidade de estar conversando aqui um pouquinho, nesse bate-papo que foi tão prazeroso. Obrigada. Para mim também. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, Cristiane. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um bom Tchau, tchau. dia.